Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. As poucas vezes foi público ou foi essa imprensa maldosa, essa coisa dos meios de comunicação que hoje dão voz a qualquer um? E qualquer um, estou falando isso respeitosamente, inclusive, tá? O qualquer um que eu estou falando é com respeito, mas a invasão, hoje em dia, as redes sociais, elas abriram muito, né? Você se blinda? Olha, eu participo muito pouco de rede social. Em relação à rede social, eu participo muito pouco. Eu tenho só Instagram, que eu uso pouco, comparado com muita gente. Eu senti uma coisa negativa relacionada à política comigo. Acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, onde eu acho impossível não se colocar, não dar sua opinião, não falar, porque eu acho que quem não toma partido nenhum está tomando um partido nos dias de hoje. Então, eu me coloco nesse sentido e eu acho que o Brasil está passando por um momento muito difícil, onde tem haters de uma maneira muito séria, muito, muito agressivos. Então, em relação a isso, sim. Mas eu preciso dizer também que foi a primeira vez que eu senti isso. E em relação a isso, nunca em relação a um trabalho meu. Só que hoje em dia, né, nesse momento, eu tenho total esperança de que isso vai mudar. A cultura está muito pouco valorizada no nosso país. Então, a gente pode receber algum tipo de mensagem não agradável. Mas o que eu acho é o seguinte: em alguns momentos isso me toca e eu fico ali respondendo, mas já passou isso. Minha filha falava: mãe, para com isso, para de responder, que bobagem, vai discutir, coisa, para. E em alguns momentos, não, porque é isso, eu estou ali dando uma opinião, eu não estou sendo agressiva com ninguém, eu não estou faltando a respeito com ninguém. Realmente não entendo por que alguém entra no meu perfil para me desrespeitar, né? Porque então não entra no meu perfil, se não pensa da mesma maneira que eu, não entra no meu perfil. Isso é uma história. O público, assim, realmente nunca me senti desrespeitada, nunca, nunca, nunca. Imprensa também não, porque isso para mim não é imprensa, que eu falei no Instagram. O público não, imprensa também nunca, nunca, nunca. A única vez que eu posso falar que foi complicado em relação a isso foi num momento muito delicado assim da vida, que foi quando o Denis perdeu um filho, e obviamente é um momento horrível da vida, o pior, trágico, e a gente estava ali e tinha muita imprensa, e a imprensa queria fazer o papel dela de entrevistar, não sei o quê, mas é um momento que não dá para você dar uma entrevista, não existe isso. E muitos souberam respeitar isso, muitos entenderam isso, mas teve um ou dois ali que não souberam, e aí foi complicado para o Denis, obviamente, né? Mas eu preciso dizer, foi a única vez, porque o resto, que é isso de, sei lá, entro num restaurante, eu sei que as pessoas sabem quem eu sou, então talvez eu
eu já internalizei, assim, não me incomoda, não me incomoda. Agora sim, eu acho que no momento da carreira, no começo da carreira, você é chamada pelo personagem. Ah, Lenita, do Lagarto Comeu. Depois você, pelo menos os atores têm me relatado isso, é confundida com, é a Andréa Beltrán. Já aconteceu com você de dar autógrafo em nome de outra, de ser confundida com outra? Há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, assim, me confundiam com a Silvia Buarque. E ela disse também que confundiam ela. Mas isso há muito tempo. Isso eu acho que é também no momento ali que você não está tão também conhecido. Depois não mais, depois é Débora mesmo. Agora, é isso que eu ia te perguntar, Débora. Quando começa a te chamar pelo teu nome, é quando a atriz passa a ser conhecida? Significa que na carreira internamente ela também está sendo mais reconhecida? Eu acho que é quando você já tem um histórico de tantos personagens que não dá mais para te chamar pelo nome do personagem, né? Porque então vai ser o quê? Lenita, Tereza, Maria, Assunção, sabe assim? Você já tem ali. Então ele olha e vê, essa pessoa que está fazendo a Tereza foi a mesma que fez a Cláudia. Peraí, então quem é? Entendeu? Não dá mais para chamar de Tereza, porque ele já sabe, ele já reconhece que ela não é a Tereza. Então, é um pouco esse pulo do gato, mas que eu acho que vem do acúmulo de trabalho mesmo. E você, né? tem uma coisa muito interessante, que agora é uma análise que eu estou fazendo. A tua voz ela é muito marcante, né? A tua voz. Já te falaram isso? Já. No Moinhos de Vento... Você pensa em dublar? Primeiro trabalho? Alguma coisa assim? Não gosto de dublagem. Moinhos de Vento, meu primeiro trabalho, quando saiu a crítica, foi uma crítica bem boa que saiu, assim, e falava bem de mim, graças a Deus, e falava também da minha voz, e ela é muito menina, dá para se ver, mas ela tem uma voz já muito madura e muito marcante. Estava fazendo uma voz marcante. E outro dia eu liguei para até no telefone. Outro dia eu liguei para... Eu estava fora até, mas eu liguei para um restaurante para marcar, em Berlim, veja bem. Mas é o restaurante de uma brasileira. E eu liguei para fazer uma reserva, comecei falando em alemão, e falei, a gente fala em alemão ou a gente fala em português? E aí ela falou em alemão, a gente pode falar em português. Eu falei, tá bom. Queria fazer uma reserva para hoje, à noite, 6 pessoas. Aí ela parou assim, falou assim, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a Débora Evelyn? Eu falei, da onde você está tirando isso? Eu sou, mas da onde você está tirando isso? A voz. Ela falou, da sua voz. É muito marcante, Débora, é verdade. E eu me toquei disso conversando com você agora, porque no telefone eu sabia que estava falando com você, então eu falei, a voz dela é muito característica. Eu preciso falar de composição com você, queria falar de alguns personagens, mas eu preciso falar de composição. Mas antes me tira uma curiosidade. Você chegou a trabalhar com a Renata como tia, sobrinha? Você chegou a trabalhar com a Renata em alguma novela? Peça? Sim, eu fui filha dela em Um Anjo Caiu do Céu. Eu fui filha dela na Regra do Jogo. Filho, você não falou que você vinha? O que você estava falando aqui com meu avô? Mãe, é bem estranho eu te chamar de mãe, né? Vamos combinar que você foi tudo pra mim nessa vida, mesmo de mãe. Fala assim comigo, filho, Você sabe o que aconteceu comigo. Eu não quis abandonar você. Você sabe a minha história, não me deixaram ser sua mãe. Mas agora você pode ser. Fala pra mim, mãe, por favor, não me deixa nesse escuro, me fala. Meu filho... Foi o meu pai que me sequestrou, E ele me sequestrou porque eu descobri que o seu avô, ele é o pai da facção. Eu fiz teatro com ela, As Três Irmãs do Tchekhov, que eu produzia e chamei ela para fazer, obviamente. Não, já trabalhei bastante com ela e a gente quer continuar trabalhando muito. Deve ser um barato, né? Deve ser um barato. Maravilha. Porque
porque ela é uma atriz maravilhosa, e além de ser uma atriz maravilhosa, ela é muito generosa também como atriz. Então é muito bom trabalhar com ela. É isso que eu ia te perguntar. Era tia em cena ou era uma colega em cena? Era uma amiga em cena. Era uma pessoa muito próxima. Eu nem chamo ela de tia quando eu estou lá. Tá. Quando a gente está trabalhando juntas. Eu chamo ela de Rene. Porque normalmente eu chamo ela, na família, eu chamo ela de tia Rene. Estou trabalhando, eu chamo de Rene. Ela é uma pessoa muito próxima, uma amiga minha, como a Beth como Beth Goffman, como a Malu Mader como a Julinha Lemertz como, sabe, ela é uma... É porque colega às vezes parece que não é tão próximo, são colegas amigas, assim. Ela é minha amiga, minha colega amiga. De composição, Débora, de aspectos gerais. Eu estou percebendo que você é da linha que fala a personagem, que acho que é o jeito certo. Eu costumo falar o personagem, mas eu sei que o jeito certo é a personagem. Como é que é o teu processo de composição, Débora? Você compõe as personagens de dentro para fora, no emocional, nas características internas dela, para depois pensar na visagem, ou você constrói ela a partir do aspecto físico? Muita coisa eu sei que vem na sinopse, muita coisa eu sei que vem na descrição, mas você falou ali a espinha dorsal. A espinha dorsal que o Avancini te ensinou é físico ou é emocional? Você parte de onde? Do emocional. Totalmente do emocional. Você gosta de imergir mesmo, mergulhar fundo no personagem. Totalmente. Eu acho que essas coisas que vêm de fora, por exemplo, figurino, o dia de prova de figurino, em televisão, por exemplo, que você vai lá e você fica 5 horas provando sei lá quantas roupas, né? Porque são 200 roupas para uma novela inteira. É muito desgastante, mas ao mesmo tempo te ajuda muito, porque é esse olhar de fora botando aqui, mas você tem que ter uma construção de dentro. Para mim, no meu processo, tem que ter uma construção de dentro. Tem que ter... É o trabalho do ator em teatro. Tudo bem, talvez tenham atores de teatro que também vão para o físico, mas enfim. Mas eu aprendi de outra maneira e eu realmente trabalho ali, aprofundando nas questões, na tal da espinha dorsal, que é emocional, do personagem mesmo. E pensando nisso, Débora, você me diria que você habita as personagens ou elas habitam em você? Eu diria que nós coabitamos quando a gente está ali. Quando eu estou fazendo uma cena. Eu não sou tomada por um personagem. Mas você convive com ela fora de cena. De repente ela te dá um toque. Não. Eu digo isso porque o autor recebe o toque das personagens. Eu não falaria assim. Eu imagino, talvez, mas não. Um tique, de repente está dirigindo o carro e você vê alguma coisa. Poxa, ela poderia fazer assim. Ah, não, isso é uma outra coisa. Isso é que eu chamo de toque dela. Ah, não, isso é uma outra coisa, mas aí você vê como você falou, ela poderia fazer assim. Você está falando na terceira pessoa. Sim. Mas quem é que está dando? Mas quem é que deu esse toque? Alguma coisa que você viu. Você lembrou da personagem? Alguma coisa que você viu. Não é a personagem, foi alguma coisa que você viu. Não é a personagem. Mas lembrou da personagem. Que tem a ver. Então, você lembra da personagem, mas não é a personagem que te deu o toque, você se lembrou da personagem. Tá, né? Então, é uma coisa que você vai se alimentando dessas coisas. Assim, uma música que você acha que tem a ver com o personagem, ou com aquela cena que você vai gravar naquele dia, e que vai... Eu tenho muito, assim... A minha construção é realmente de dentro para fora. Mas chega uma hora, quando eu estou indo gravar e tem cenas difíceis de emoção, algumas vezes eu já tive personagens que para mim tinha uma cena, tinha uma música assim, que era a música do personagem, assim, sabe? Mas o que eu acho assim, o que eu pego para mim dos personagens são as vivências emocionais que muitas vezes eu, Débora, não viveria, né? Se eu faço uma... Por exemplo, um exemplo concreto. Celebridade. Eu devia ter adivinhado só de olhar pra sua cara. Escuta, deixa ela, Beatriz. Não presta! Nem os dos dois prestam, eu vou acabar com você. Chega, Beatriz, chega!
Chega, nem começou! Nem começou! Você já me tem rido muito de mim, não é? Você jantou comigo, sua piranha! Para de me xingar. Falsa, fingida, veio bajulando meu pai. Eu nunca bajulei ninguém, você tá fora de Eu vou si. mostrar pra você como é que eu trato a mulher da sua laia, sua prostituta. Você tá louca? O que você pensa que você tá Tô fazendo? mostrando pra essa prostituta como é que você trata a mulher da laia dela. Como é que chamava minha personagem de celebridade, meu Deus? Estou procurando. Novela maravilhosa de Gilberto. Beatriz Vasconcelos. Beatriz, exatamente, que eu fazia aquela mãe, 2 filhos, né? Um era o Bruno Galhaço, o outro era o Bruno Morria. Oi? Bruno Ferrari. Bruno Ferrari, exatamente. E o Bruno Ferrari morria, que era o grande amor da vida dela. Por quê? Porque o Bruno Ferrari, na verdade, era filho do Marcos Palmeira, que era o marido dela na novela, e o Bruno Galhaço era filho do Fábio Assunção, de uma escapada que ela deu e que ela não gostava, e ela era louca pelo Marcos Palmeira, que era o triângulo lá com a Malu. E aí o Bruno Ferrari morria, que era o grande amor. Sobrava, coitado, esse filho que ela rejeitava. Eu tinha cenas que eu acabava, aquelas cenas maravilhosas escritas pelo Gilberto, né? Que eu acabava com o personagem do Bruno, acabava. E uma mãe horrível mesmo, uma mãe horrível. O Bruno, primeira novela dele, um ator maravilhoso. Mas primeira novela dele. Ferrari, né? Não, o A Galhaço. primeira novela do Galhaço? Primeira novela do Galhaço. E eu acabava com ele em cena e saía, eu ia para a coxia, eu me acabava de chorar, porque eu falava, caralho, que mãe é essa? Que mãe está fazendo isso com ele? Então, essas vivências que a gente não passaria na vida e que a gente vive através do personagem, se eu fizer uma assassina, eu não sou uma assassina, mas eu vou ter que sentir isso. Isso eu compartilho com a minha personagem, mas é ali gravando, não é. Não trago personagem para, sabe assim, não tem isso. Não trago. Você falou uma coisa interessante aí, Débora, te cortando, mas é porque não pode deixar passar. O que é mais difícil para a atriz Débora Evelyn? E eu sei, conversando com os atores, eu tenho descoberto que quanto mais desconstruir, melhor. Mas o que é mais difícil para você? É fazer essa mãe que você jamais seria, essa mulher completamente diferente de você em tudo, ou de repente aquela que tem características tão próximas que mexe com tuas feridas, que mexe com tuas dores, que mexe com tuas feridas mesmo, com coisas que você sentiu. É mais difícil, ou fazer esse tipo de personagem é catártico, ou aquele que desconstrói completamente é mais desafiador? Como é que é isso? Eu acho que o desafiador é você fazer um personagem com substância, com realmente ali conseguir aprofundar num personagem com substância. Porque, por mais parecido que o personagem seja de algumas questões minhas, ele não sou eu, ele não é a Débora. Então, ok, talvez eu tenha que tocar numa questão ou em outra ali minha, e eu não acho ruim, eu acho catártico, eu acho Stanislavski, né? Memória emotiva. Vamos usar ali, né? Inclusive, eu pelo menos uso muito mesmo cenas de emoção, vem a emoção da cena, mas vem muito emoções minhas mesmo ali. Então, não acho ruim, não. Eu gosto disso. Para mim, não é difícil. Mas a questão é mesmo se aprofundar no personagem, sabe? Se mergulhar nesse personagem. Se o personagem for bom, não importa se ele é distante de você ou muito próximo de você, você quer que ele venha. Exatamente. Eu quero que ele venha gordo, grande, forte, sabe? Que mexa comigo, que mexa com as pessoas, que faça uma diferença. Você falou que não convive com os personagens. O que eu quero saber de você é o seguinte: como eles vêm? Você vai entrar em cena, seja no teatro, seja na TV, você precisa chegar antes, se concentrar, na hora de vestir o figurino, ele começa a surgir, na hora de você precisa desconcentrar para ir embora, você sai de cena na coxia, é a Débora ou está vestindo o personagem? Como é que é isso aí? Olha,
Para entrar no personagem, para fazer uma cena, é assim, teatro e televisão é muito diferente, né? Mas, assim, televisão tem cenas bem corriqueiras, né? Que você entra e você faz, e você entra porque da onde vem o personagem? Vem de uma construção, de um trabalho árduo, que é esse trabalho de aprofundamento, de construção mesmo, que no teatro se faz durante 2 meses de ensaio, mas se continua fazendo a cada apresentação, e na televisão se faz também no dia a dia, e se faz em casa, e se faz, enfim. Vem disso, né? Essa construção. E aí, claro, dependendo se é no começo do trabalho, no meio ou no fim, ele vem mais fácil ou não, né? Então, vou gravar uma cena. Se eu estou... É a cena 1 da novela. Claro que eu estou ainda tateando ali, né? Teatro é a mesma coisa. Estreia. Eu nunca acho que é o melhor espetáculo a estreia, porque a gente está ainda... Tudo bem, teve 2 meses de ensaio, mas a gente cresce muito durante a temporada, a gente cresce com o público. O segundo espetáculo é sempre pior, né? Segundo, pior ainda. Tem que ver depois de 1 mês, na verdade, né? Porque é quando você já teve também a resposta da plateia, né? E você teve o dia a dia que vai te dando, né, estofo, assim. Então, eu acho que a construção, eu acho que ele chega dessa maneira. E em cenas mais difíceis, cenas mais sensíveis, eu fico um pouquinho assim, concentradinha, assim, mas eu tive também muita sorte de pegar diretores muito bons, todos muito sensíveis, de dar esse tempo, quando a cena é mais complicada, uma cena de emoção, uma cena de dar esse tempo, vamos entrar, às vezes tem muitos diretores que botam música também, é muito bom isso. E sair, é o que eu te falei, não, sair, você sai, porque você não é tomado, você não está inconsciente. Eu estou lá, eu sou a Débora, eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Eu não sou tomada, não é candomblé. Eu sou uma atriz, eu construo aquilo, entendeu? Claro que tem isso que eu te falei, tem cenas, tipo essas do Bruno, que eu saio e eu estou chorando porque foi uma cena muito forte para mim, eu estou chorando. Mas sou eu, Débora, chorando. Técnico? Ou você se emociona em cena? Não, eu me emociono em cena. Mas se eu saio e continuo chorando, é a Débora chorando, não é a Tereza. Não é, entendeu? Não é a Beatriz, não é... Entendi. Não há uma entidade, né? Os nossos personagens não são entidades. A gente constrói eles, é um trabalho.